Boa tarde, boa tarde. Aguardar aí uns poucos minutos para a gente dar início a mais uma aula do nosso Clube 1259. Daniela, como sempre, aí é a primeira, né, Daniela? Coisa boa. Compromisso, compromisso, né, Cristian? É isso aí. Não pode falhar, né? Verdade. Bom, vamos dar início, então. Enquanto os demais vão entrando, a gente vai iniciando. Boa tarde aí, Elaine. Elaine entrou aí depois. Seja muito bem-vinda. Vamos para mais uma aula nossa, do nosso Clube 1259. Sexta-feira, né? Sextou. Nós estamos aqui falando de Deus, fazendo aquilo que Ele nos chamou a fazer aqui na Terra, que é propagar a sua mensagem e espalhar o seu amor sobre outras pessoas. Então, como o nosso tema de hoje, né, vou falar sobre a parábola dos talentos. Deus, ele confia a nós sua riqueza mediante a nossa capacidade. Então, nem todos os filhos têm a capacidade devida para controlar, de certa forma, ou até mesmo gerenciar grandes riquezas aqui na Terra. Alguns conseguem gerenciar riquezas grandes e outras conseguem gerenciar riquezas pequenas. Então, qual o ponto-chave disso tudo, Cristian? O ponto-chave é a nossa capacitação. Então, dentro da parábola dos talentos, a gente vai entender que a cada um foi dado uma quantidade
de moedas, né? Naquela época era chamado talentos, como se fosse a nossa moeda brasileira hoje, real. Então, o que isso nos leva a entender? Que a nossa capacidade de gerir riquezas aqui na Terra, ela vai dizer respeito a quanto que o Senhor nos entregará em nossas mãos para que possamos controlar, administrar e fazer tudo aquilo conforme a vontade dele. Mas só que precisamos entender algo antes da gente entrar na nossa mensagem principal, que as pessoas que andamos convivendo, ela diz muito respeito, ela fala muito sobre cada um de nós. Não tem como eu andar com um grupo de pessoas que não fala de Deus, que não prega a mensagem, ou até mesmo pessoas que não trazem nenhum tipo de presença, né, do céu para aqui para a terra, e eu não me parecer com essas pessoas. Então, quando éramos crianças, tínhamos hábitos de brincar com outras crianças, seja no colégio, seja em casa, seja no meio da rua, da mesma forma como éramos adolescentes. Então, cada fase da nossa vida, ela traz consigo grupos de pessoas diferentes. Então, na nossa fase adulta não é diferente. A diferença é que nossos amigos não são mais os de faculdade, os de colégio, não são mais os de infância. Na maioria dos casos, né? Em alguns casos ainda continua sendo. E devemos perceber, reparar muito bem quem são as nossas companhias. Porque no final de tudo, elas exercem uma grande influência sobre a nossa vida e não nos damos conta disso. Então, quando falamos de capacitação, de capacitar, devemos levar em consideração as pessoas com quem caminhamos, a pessoa com quem escolhemos ser o nosso mentor ou mentora. Então, temos que saber muito bem sobre os princípios e até mesmo sobre o propósito que aquela pessoa tem, porque isso no final vai influenciar o meu modo de vida. Se eu ando com pessoas que não têm nenhum tipo de propósito, ou que até mesmo não sabem o que quer da vida, na maioria dos casos, 85% essas pessoas irão influenciar na minha vida. E o pior de tudo, eu não me darei conta até que isso aconteça. Então, precisamos ter esse cuidado na nossa vida com quem caminhamos, porque se realmente quisermos, e eu sei que vocês desejam, assim como eu, gerir as riquezas daqui da terra, e quando eu falo riqueza, não é apenas do ponto de vista financeiro, mas é realmente ter uma vida agradável, ter uma vida confortável, poder fazer o que bem entender, sem estar se preocupando com o que os outros vão pensar ou deixar de pensar ao seu respeito. Então, se quisermos que Deus confie a nós a riqueza e tudo quanto há de maravilhoso nessa vida, a gente precisa se capacitar. E nessa parábola de hoje, dos talentos, ela vai dizer a respeito sobre capacitação. E aí, isso vai mostrar também algo muito importante, que o motivo de existir pessoas que têm maior poder aquisitivo do que outras está justamente na capacitação e no quanto essa pessoa treinou para saber administrar recursos aqui na Terra. Você imagine só entregar, por exemplo, R$ 1 milhão na mão de alguém que não sabe, que não entende de administração e não sabe gerir riqueza. Para muitos, e de fato é, né? Para quem nunca bateu R$ 1 milhão, é uma quantia muito alta, e eu concordo. Mas para a pessoa que já administrou milhões, 10 milhões,
20 milhões, 50 milhões, 1 milhão não é nada. Por quê? Porque ela é uma pessoa capacitada para gerar múltiplas riquezas. Então, o ponto aqui que eu quero chegar com vocês é realmente de buscar capacitar naquilo que queremos receber da parte de Deus. Porque quando vier, seja bem material, seja alguma bênção espiritual ou alguma transformação de vida, seja na sua ou até mesmo de algum outro amigo ou familiar, nós já vamos estar preparados para receber aquilo. E Deus só entrega aquilo nas nossas mãos mediante a nossa capacidade de não desperdiçar, de não jogar fora. Porque o que que acontece se não soubermos administrar? Simplesmente Deus vai tirar das nossas mãos e vai entregar nas mãos daquele que sabe administrar. Essa é a lei da vida, está na Bíblia. E eu vou mostrar para vocês que esse ponto é crucial nos nossos resultados que devemos obter. E aí talvez você esteja pensando que já faz 2, 3, 5 anos que você vem buscando por algo, vem pedindo a Deus algo da parte dele e ainda não conseguiu. Então, a partir de hoje, começa a refletir nisso. Começa a refletir, veja se você já tem o devido treinamento e a capacitação para quando Deus lhe entregar aquilo, você sabe muito bem o que você tem pedido a Ele, você tem a capacidade de não desperdiçar, de não jogar fora, porque da mesma forma como você deseja e tem os seus pedidos, existem milhares e milhares de pessoas que fazem a mesma coisa. Então, a parábola dos talentos se encontra lá no livro, segundo escreveu Mateus, vai estar no capítulo 25, a partir do verso 14. Eu vou ler aqui alguns versículos, a gente meditar hoje, que fala a respeito do treinamento, do grau de instrução que cada um recebe, adquire, na verdade, não recebe, adquire, tá? Sem essa história de que, Christian, mas é porque algumas pessoas tiveram mais sorte e eu não tive essa sorte. Engano seu. A maioria das pessoas que construíram riquezas na Terra vieram literalmente do zero. Elas realmente vieram de baixo, escavaram, escavaram, foram construindo, até chegar num pilar central, num pilar máximo. E aí, quando chega nesse patamar, nesse nível, a pessoa ela vai começar a multiplicar os bens e a riqueza que ela já construiu. Então, esse negócio de sorte, a sorte é uma coisa incrível, né? O quanto que essa palavra sorte nos dias de hoje, ela é muito falada. E eu falei muito lá atrás também, né? Eu achava que tudo era sorte, né? Está lá em Mateus, capítulo 25, a partir do verso 14. Tá? Então, o que que acontece? A sorte, no popular, no ditado popular, né, como costumamos chamar, ela é o seguinte: você está preparado, está no lugar certo e na hora certa. Isso é a sorte. Pronto. Para muitos acha que a sorte é estar deitado no sofá e cai uma grande oportunidade no colo dela. Não é. Não existe esse tipo de sorte. Então, para que realmente a sorte, como muitos falam, nos pegue, nos agarre, devemos estar no caminho. E qual o caminho que devemos estar? Ora, o único caminho. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, estar no caminho de Jesus, no único caminho verdadeiro, vai nos poupar de grande sofrimento, de grandes treinamentos aqui na Terra, de forma desnecessária.
Porque existe o treinamento inteligente e o treinamento que não é inteligente, o treinamento ignorante. Então, o treinamento inteligente é aquele quando somos instruídos, temos alguém ali que já passou por aquele caminho que devemos alcançar, que já tem resultados na área que você quer ter, e já é uma pessoa que já sabe o caminho das pedras, onde pode errar e onde não pode errar. Então, toda vida que você ouvir falar essa palavra de sorte, lembre disso. Sorte é eu estar treinado, capacitado e estar no lugar certo e na hora certa. Aí, se a sorte é apresentada a você nessas circunstâncias, pode-se dizer que você virou sua vida, virou uma grande chave na sua vida. Então, o que vamos ler aqui se trata justamente de capacitação, a parábola dos talentos. E diz assim a palavra de Deus, verso 14: Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Então, aqui, basicamente, o patrão ele vai viajar e ele deixa uma quantidade específica de talentos na mão de cada um trabalhador. Mas o que é mais incrível aqui, que podemos observar desde o começo, veja só, não sei se vocês prestaram atenção. Está lá no verso 15. E a um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1. A cada um segundo a sua capacidade. Vocês percebem aqui que o patrão, o chefe daqueles trabalhadores, ele sabia da capacidade de cada um. Ele não entregou a todos os 3 5 talentos na mão de cada um deles, não. Um ele deu 5, o outro deu 2 e a outro deu 1. Então, o que isso nos mostra já de início? Aqueles que estão mais bem preparados na vida receberão melhores oportunidades daqueles que não estão. Vocês pararam para observar aqui? Que coisa interessante. Achei muito interessante quando eu vi. Eu nunca tinha lido essa parábola por esse ponto de vista. Eu achava simplesmente aqui que era uma questão de escassez, né? Mas quando você para observar, você observa esses detalhes que tem na palavra e são esses detalhes que traz os ensinamentos para a nossa vida. Então, continuando, verso 16. E tendo ele partido, o que recebeu 5 talentos, negociou com eles e arrumou mais 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebeu 1, foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez conta com cada um deles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com ele granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu.
Respondendo, porém, o seu senhor disse: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos. Então, aqui, meus queridos, o terceiro servo, absolutamente, ele agiu com um pensamento de escassez e de, vamos dizer, no ditado mais simples, foi muito pão duro, porque ele não quis assumir o risco, porque tinha apenas uma moeda, e quando olhou para os seus outros amigos, cada um tinha 5, outros 2, depois multiplicou, e ele, porque tinha uma única moeda, um único talento, achou mais sensato na cabeça dele não correr o risco de perder aquela moeda. E isso me faz pensar em uma coisa bastante interessante, que não é diferente da nossa vida, se a gente for parar para observar. A gente muitas das vezes guarda, poupa, né? O brasileiro tem esse negócio de poupança, que isso é terrível, tá? Isso é terrível, essa questão de poupança, porque ela cria dentro do nosso cérebro uma espécie de proteção. Por quê? Ah, eu vou guardar aqui R$ 1.000, porque se mês que vem eu precisar, tiver alguma emergência, eu tenho R$ 1.000 guardado. E aí, com esses R$ 1.000, em vez de você abrir sua mente para negociar, para empreender, que aqui o que eles fizeram foi empreender. A Bíblia não fala qual foi o negócio que eles fizeram, mas foi um negócio muito vantajoso. O que recebeu 5, voltou com 10. O que recebeu 2, voltou com 4. Então, aqui foi algo 100% lucrativo, ou seja, ganhar o dobro. E qual o chefe que não fica feliz com um servo desse? Me diz aí, pessoal. Não tem um chefe que não fique feliz. Ele saiu de viagem e quando voltou, os servos deles trouxeram mais dinheiro, mais riqueza para ele. Então, aqui mostra a maturidade que devemos ter, a devida capacitação para realmente sabermos administrar aquilo que Deus coloca nas nossas mãos e não agir com escassez, com miséria, não. Mas, Cristian, o risco sempre vai existir. A gente nascer é um risco, nós se trabalhar todo dia é um risco, nós me trabalhar é um risco também. Nós investir o dinheiro é um risco, nós guardar o dinheiro na poupança também é um risco. Então, em todos os aspectos, existe o risco. Devemos saber qual o risco a se tomar. E, claro, levando em consideração que temos que ter o devido treinamento ali, a capacitação necessária para gerir aquilo que nos foi dado. Como o próprio Senhor falou aqui, no pouco que nos é dado, devemos ser fiel para que Deus coloque no muito. Mas se nem no pouco a gente consegue administrar, quem dirá no muito? Por isso que eu dei o exemplo de R$ 1 milhão. O que a maioria das pessoas fazem com R$ 1 milhão quando elas recebem assim, de um prêmio da loteria ou ganham algum reality show? Rapidamente elas gastam todo esse dinheiro e voltam a ser pobre como era antes. Se brincar até mais, tem muitos casos aí de pessoas que eram famosas na televisão, ganharam reality shows como o BBB, A Fazenda e tudo mais, e depois voltaram a ser pobre de novo. Por quê? Por uma questão de maturidade, de treinamento. A pessoa é diferente quando ela consegue ganhar aquele valor, que ela soa, ela trabalha, ela dá um duro para realmente levantar aquela grana, e quando simplesmente a pessoa recebe, ganha de mão beijada. Percebe aqui a diferença? Então é muito mais valoroso quando você
estar buscando, estar adquirindo e construindo aquilo, do que quando você recebe apenas de mão beijada, que foi o que aconteceu com o terceiro servo. Ele recebeu uma moeda, ficou com medo de perder a moeda, enterrou, e quando seu patrão chegou, ele foi lá e entregou a mesma moeda. Agora me diga aqui, se ele, o que teria sido melhor? Ele ter pegado essa única moeda e investido e correr o risco de perder, e quando o senhor dele chegar, ele contar a história? Ou foi melhor ele ter guardado escondido debaixo da terra? O que vocês teriam feito nessa situação? Sejam sinceros. Então, não é diferente da nossa realidade. Talvez cada um de nós tivesse guardado. Christian, eu teria arriscado. Parabéns. A vida é dos audaciosos, das pessoas ousadas. Mas se você não assume alguns riscos na sua vida, você vai permanecer da mesma forma como sempre foi, na mediocridade, levando uma vida mediana. Então, assim, acaba que você nunca vai saber se daria certo ou não. Em outras palavras, é isso. E quando temos essa capacitação, essa sinal de maturidade aqui dentro, a nossa vida é completamente diferente. Mesmo correndo riscos, é muito mais prazeroso você pegar o pouco que você tem e multiplicar. É muito mais precioso e muito mais valioso quando você faz isso. Aos olhos de Deus, você está mostrando capacidade de administrar aquilo que ele lhe entregou. Então, toda vez que Deus lhe confia algo, independente se é um negócio, se é um projeto, se é uma causa, se é alguma necessidade que você precisa ajudar na vida de outra pessoa, faça aquilo com zelo e faça aquilo com grau de multiplicação. Se você pega, por exemplo, todo mês uma parte do seu salário, do seu dinheiro, e você pensa assim, bom, eu só tenho R$ 200 aqui. Se eu perder esses R$ 200, eu não vou ter dinheiro para isso e para aquilo. É o primeiro sinal que o cérebro manda de perca. Mas ao invés de você pensar isso, você tem que pensar, bom, eu corro o risco de perder. E se eu ganhar, em vez de R$ 200, eu vou ter agora 400, por exemplo. Olha só. Aí no mês que vem, você investe 400. Ou você investe os mesmos 200, vamos lá. Aí faz mais 200. Já são R$ 600 que você tem. Então percebe que você mesmo assumindo o risco, você precisa pensar naquilo como que deu certo. Não é pensar naquilo como que deu errado. Se der errado, você não perdeu nada, né? Você ganhou aprendizado e vai saber o que não fazer da próxima vez. Então, essa nossa mensagem de hoje, a parábola dos talentos, ela tem um fechamento diferente. Deixei aqui para o finalzinho para a gente ler. No verso 30, depois que o chefe tira aquela moeda do servo inútil, infiel, e entrega para aquele que fez 10 talentos, ele ainda diz assim, ó, verso 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então aqui o recado é bastante claro. Pranto e ranger de dentes significa que aquele servo que não foi capaz de multiplicar,
que não soube dar frutos daquilo que o Senhor já confiou, será lançado no fogo e haverá pranto e ranger de dentes dele. Ou seja, ele não participará da glória com Cristo. Então, isso aqui são palavras de Jesus, palavras da Bíblia. Devemos ser fiel no pouco que o Senhor nos colocou, nos deu no dia de hoje, para também sermos fiel no muito quando Ele nos colocar amanhã. Entenderam, meus irmãos? Então, não existe essa de pouco ou de muito. A questão é o que você tem feito com aquilo que Deus lhe confiou. Pense nisso, né? Pense nisso, medite isso nessa sexta-feira, que eu tenho certeza que Deus só tem o melhor para a nossa vida. Ele só está esperando da Daniele, só está esperando da Elaine, da Mônica, só está esperando de cada um de nós ver a nossa capacitação e mostrarmos, provar que aquilo que ele já nos entregou, nós já sabemos administrar. Então, estamos preparados para ser colocado no mundo. Essa é a nossa mensagem de hoje. É incrível que tudo quanto precisamos já tem na Bíblia, já tem na palavra de Deus. Tudo, absolutamente tudo. Nada do que pensarmos está fora de lá. Seja para a vida financeira, espiritual, emocional, vida física, todos os aspectos, a Bíblia traz alguma mensagem que vai de encontro com a nossa vida. Então, esse dia de hoje, guarde isso no coração de vocês. Amém? Sejam fiel no pouco, para que Deus amanhã coloque você no muito. Vamos fazer nosso boot, a gente encerrar com chave de ouro. Alguém tem alguma dúvida? Tem algo a acrescentar antes da gente fazer nosso boot? Se não tiver, nós podemos fazer. Tire suas mãozinhas do teclado, do celular, feche seus olhos, estufa o peito, erga os ombros, posição de comando, posição de comandante, de general aqui na Terra, que é o que somos. Feche seus olhos e vamos fazer nosso boot. Pai, a Ti lhe rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado por esta palavra de hoje, Senhor. Obrigado por contar em nossos corações a parábola dos talentos. E sabermos que se formos fiel no pouco, o Senhor nos colocará no muito também. Isso é uma ação louvável, Senhor, porque com isso entendemos que a sua graça é infinita, que a sua glória, ela nunca se acaba. E com isso podemos descansar no Senhor, a fim de multiplicar aquilo que o Senhor já entregou em nossas mãos. Então, dai capacidade, Senhor, de gerir riquezas àqueles que não têm, de administrar o pouco que ela tem nas mãos para que se transforme em muito. Porque se assim não for, Senhor, sabemos que seremos servo inútil. Sabemos que só será lançado no fogo e queimado, e não participará da eterna e da infinita glória e presença com Jesus. Então, com isso, Senhor, quero lhe pedir a tua proteção sobre a vida de cada um que está ouvindo essa gravação, essa aula, nesse momento e até mesmo em outros horários. Eu não sei quando elas irão assistir, mas que quando elas assistirem, o Senhor perpetue o seu amor e transborde e enche o ser dela de alegria, tranquilidade e de paz. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Pegue suas mãos. Amém.
Quero agradecer mais uma vez aqui a cada um de vocês que fizeram presente, por estar aqui compartilhando essa mensagem. Compartilhe depois lá no meu canal do YouTube. Você que não é inscrito ainda, se inscreva nesse canal, dá um like para que mais pessoas sejam alcançadas com essa mensagem. Bem? Fiquem todos com Deus. Até a nossa próxima aula. Que Deus abençoe a cada um de vocês. A Raquel, ela deu uma distanciada, Daniele, por umas questões pessoal, né? Então, ela não continuou nessa junto comigo, mas eu louvo a Deus pela vida dela, né? Ela decidiu seguir um caminho mais sozinha. Bem,